Boa tarde. Eu quero cumprimentar a presidente Mirim Camila Coelho, os convidados, os restantes dos Mirins, quem está na plateia, e especialmente os meus pais e aqueles que nos acompanham pela TVL, uma boa tarde. O tema que eu quis trazer hoje é, na verdade, um tema delicado, mas que não tem como fugir dele, que é o suicídio. Também, junto, eu quero trazer um pouco da depressão e outros distúrbios psicológicos. Uma coisa que me preocupa e preocupa muita gente é o alto índice de suicídio no Brasil e como ele vem crescendo. Foi feita uma pesquisa pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que mostra que entre os anos de 2006 e 2015 ocorreu uma elevação de 24% nos índices de suicídio no Brasil, enquanto no mundo inteiro ele só decaiu. E eu não sei explicar o quão importante é que esses fatos sejam relatados para as pessoas e que isso precisa saber. As pessoas precisam saber disso, porque durante muito tempo ocorreu algo que, por exemplo, as emissoras de TV, rádio, eles não falavam sobre esse assunto porque acreditavam que deveria ser mantido às escuras, o que não é verdade. Porque, especialmente na juventude, 1 a cada 7 jovens vai ter experiência de um distúrbio psicológico durante a sua vida. E de 50% até 70% dessas doenças aparecem antes dos 18 anos. Isso são estatísticas mundiais que foram feitas pela Universidade de Columbia, no Reino Unido. E, além do mais, se elas não forem tratadas cedo e de uma forma correta, elas podem deixar sequelas permanentes no desenvolvimento humano. E não é só a falta de saúde mental, porque também engloba aspectos emocionais, comportamentais e sociais. Então, isso impacta o desenvolvimento escolar, o jeito que se relaciona com outras pessoas e até na capacidade de lidar com os desafios da vida. Então, pensando sobre todos esses efeitos da depressão, foi criado o Setembro Amarelo, que é mais específico para a prevenção do suicídio. Porém, a gente sabe que o suicídio é uma grande consequência da depressão. Ele surgiu em 2015, porque desde 2003 é feito no dia 10 de setembro o Dia de Prevenção do Suicídio. No Brasil, foi uma iniciativa do Centro de Valorização à Vida, da Associação Brasileira de Medicina e de Psiquiatria. Uma coisa que acontece muito nas famílias do Brasil é que isso se tornou um tabu. É difícil encontrar uma casa, seja com quem esteja lá dentro. É complicado de se falar sobre isso onde nenhuma parte do discurso se sinta desconfortável. Eu me arrisco a dizer que isso pode ter se tornado talvez um preconceito. Porque não é só dentro de casa, isso é levado para fora, porque ocorre um certo isolamento social. Porque quando uma pessoa é diagnosticada com depressão, ansiedade, qualquer tipo de doença psicológica, quem está ao redor vai olhar e vai sentir que talvez deva ficar longe. É algo assim que ocorre nessa sociedade. Então, não é culpa de quem foi diagnosticado com um distúrbio psicológico. Eu concedo a parte. Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim Adriele. Eu quero parabenizar pelo seu tema, porque muitas vezes é algo que cerca muito as nossas vidas, só que às vezes a gente não sabe, ou às vezes a gente quer ajudar e a pessoa não quer ajuda. Então, eu achei muito importante você trazer esse tema nesta casa hoje. Muito obrigada pela parte. E eu quero falar também que uma doença psicológica nunca é a escolha da pessoa. Isso também se encaixa nesse preconceito, porque não é difícil você estar pela internet e encontrar pessoas falando de que é uma escolha e é só pensar positivamente. Só que, na verdade, o cérebro é um órgão como todos os outros. E ele precisa de tanta atenção quanto o resto do seu corpo, porque não é uma escolha, é um imbalanceamento químico, que deve ser tratado com ajuda profissional. E eu concedo a parte. Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim Francine. Queria agradecer por trazer esse tema aqui e também por explicar, falar mais sobre, porque tem muitas pessoas que acham que tentativa de suicídio, depressão e coisa assim é tipo drama, quer chamar atenção. Então, trazendo isso, mostrando para as pessoas que não é uma brincadeira, é importante. Eu queria agradecer mesmo por trazer, porque não é muito falado, uma coisa muito omitida pela sociedade, acham que é uma brincadeira. Então, muito obrigada por trazer aqui.
E boa sorte. Com a palavra em a parte, o vereador Mirim Vitor. Primeiramente, quero parabenizar você por trazer esse tema aqui. Também eu já trouxe esse tema aqui na Câmara de Vereadores Mirins. E também quero dizer que também a depressão não é um fato, é uma doença. Hoje no Brasil, praticamente metade dos adolescentes tem esse problema psicológico. Às vezes isso é trazido pela família, ou pela sociedade, ou pela escola mesmo. Eu acho que muitas das vezes a gente não dá importância por esse problema. A gente acha que isso é só uma fase da vida, mas não. Isso já trouxe grandes mortes no século XXI. Não sei se vocês conseguem perceber, a partir do século XX para trás, não houve tão mortes de adolescentes por causa da depressão. Mas, assim, quando começou o século XXI, começou a causar morte no mundo, até mesmo no Brasil, sobre os adolescentes, sobre a depressão. Aí eu quero também parabenizar de novo você por trazer esse tema. Eu agradeço pelos apartes. E também, já aproveitando esse gancho, que sobre as pessoas não levarem a sério, acontece muito disso, a romantização na internet sobre o suicídio e doenças e sobre a saúde mental em geral. Eu vou dar um exemplo que muita gente aqui conhece, que é a série dos 13 Porquês. Eu não cheguei a assistir, só que, pelo que eu vejo, ela traz o suicídio da personagem principal e mostra isso como uma tentativa, como uma vingança que ela fez para todas as pessoas. Então, é algo que já está errado desde o início da série, e eu vi que ela só está sendo continuada. Então, isso ainda influencia as pessoas que assistem ela, que acabam, talvez, fazendo fotos com essa... que acaba se tornando uma estética com toda essa influência. E as pessoas pensam que é algo bonito, que... Entende? Então, eu acho super importante trazer atenção sobre esse tema, só que o jeito que ela está sendo... Só que o jeito que isso está acontecendo não é o melhor. Tem algumas soluções que a gente pode fazer, que eu quero agora lembrar também do primeiro discurso da vereadora Mirim Camila Coelho e do primeiro requerimento. Ela fez um discurso sobre a depressão e, como requerimento, ela pediu um psicólogo em cada escola. Esse requerimento foi aprovado e foi um passo tão grande para normalizar tudo isso, porque as pessoas acabam se sentindo com medo e se sentem intimidadas. E não se sentem confortáveis para falar sobre isso. Então, esse foi um passo muito, muito grande para evoluir nisso. E também, além de deixar essas pessoas... Tem um jeito de deixar essas pessoas mais confortáveis. Se você sabe que teu amigo está passando por alguma coisa, ou alguém da família, se deixa disponível só para conversar. Precisa de ajuda profissional acima de tudo. Só que se tem alguém para conversar, já vai ser algo tão grande para aquela pessoa e vai ajudar tanto que é uma contribuição muito boa. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje, mas... desculpa. Uma coisa que acontece bastante é a falta de empatia na sociedade. Porque, de novo, tem essa parte do preconceito que as pessoas acabam minimizando o sofrimento um do outro. Aconteceu um caso em 2018, que eu quero trazer de exemplo, que um jovem, ele tinha 17 anos, ele subiu em uma ponte no Paraná e ele estava pronto para tirar sua própria vida. Isso acabou causando uma comoção no local, então veio plateia e chamaram os bombeiros. Quando ele se mostrou positivo para uma negociação para conseguir descer da ponte, as pessoas que estavam lá, elas fizeram um coral e começaram a dizer para ele, pula, pula, pula. E ele pulou. Então, essa é a falta de empatia que acontece muito na sociedade e que a gente não deve desmerecer o sofrimento das outras pessoas. Você não sabe o que está passando na vida, você não sabe o que tem na cabeça dela. Então, tem que pensar antes de falar as coisas. Muito obrigada pela atenção.